Bom, irmãos, boa noite a todos. Bom, eu vou me apresentar, mas eu acredito que alguns já me conhecem. Bom, meu nome é Pastor Hildo, sou lá de Manaus, Amazonas, aqui do lado, né? Praticamente aqui do lado. Sou irmão do Pastor Helder. Hoje estou dando um suporte. Eu costumo dizer que eu dou um suporte lá na Igreja Batista em Jardim Maria Virgínia, onde atualmente eu e minha esposa estamos trabalhando com o Ministério de Casais e também trabalhando com o Ministério de Recepção. Olha só, estamos trabalhando com o Ministério de Recepção e também dando um treinamento para os irmãos lá de como deve ser uma boa recepção. Afinal, o Ministério de Recepção foi minha porta de entrada, foi o meu primeiro ministério, olha só. Então, é um ministério a qual eu comecei, né, depois que eu aceitei a Cristo, e que foi muito importante na minha vida. Por quê? Porque através do Ministério de Recepção, eu conheci as pessoas da igreja. Imagina, uma pessoa nova, recém-convertido, não conhecia todo mundo. Então, através do Ministério de Recepção, eu tive a oportunidade de conhecer da criança aos mais velhos da igreja. Então, é um ministério que eu tenho muito carinho. É um ministério que eu tenho muito carinho, por quê? Porque foi muito importante para mim conhecer os meus irmãos em Cristo na igreja. Mas, como o pastor Helder falou, ali está minha esposa, Gabriela, que também é irmã da Renata, né, esposa do pastor Helder. Nós costumamos brincar, né, tanto eu quanto o pastor Helder, que, não sei se vocês perceberam, dois irmãos casados com duas irmãs, mas tem um objetivo principal, que é economizar a sogra, tá bom? Então, nós temos o privilégio, irmãos, de termos uma sogra na família, já é o suficiente, tá bom? Olha, apesar da brincadeira, a minha sogra é uma bênção, a minha sogra, para mim, é como se fosse uma segunda mãe. Minha esposa não gosta muito porque ela diz que minha sogra me defende mais do que ela. Então, nós temos essa brincadeira de dizermos que nós temos esse privilégio de termos uma sogra somente na família. Já é o suficiente. Então, tanto eu quanto a Gabriela, nós estamos lá, em Jardim Maria Virgínia, ajudando o pastor Helder e o ministério a desenvolver um trabalho lá com os casais. Então, tem sido uma grande bênção e, desde já, eu gostaria de fazer 2 agradecimentos. Primeiro é agradecer a Deus, primeiramente, porque pelo privilégio, né? Porque eu acredito que se hoje eu estou aqui, foi Deus, né? Deus tem feito coisas em minha vida que, olha só, vim lá de Manaus, Amazonas, aonde eu imaginaria estar aqui essa noite pregando para vocês. Então, só Deus mesmo. Então, por isso eu gostaria de iniciar agradecendo aquele que merece toda a honra e toda a glória, né? Agradecendo a Deus pelo privilégio de estar aqui nessa noite com vocês, compartilhando a palavra de Deus, que é o mais importante. E segundo, a igreja, né? A igreja, muito obrigado à igreja pela oportunidade que tenho nessa noite de estar trazendo o nosso estudo, né? Que o estudo possa nos trazer entendimento, né? E eu acredito que trará, né? Porque não foi eu que criei, foi o Senhor. O Senhor tocou no meu coração, então se o Senhor traz, é sinal que vai dar certo, né? Então, desde já eu quero parabenizar a igreja pelos seus 59 anos de vida. Olha que importância, né? Muitas vezes nós estamos vivendo num contexto aí que, infelizmente, temos algumas igrejas passando por dificuldade e nós temos o privilégio nessa noite de estarmos celebrando mais um ano. Então, é uma grande dádiva de Deus. Então, que Deus possa estar abençoando a igreja com muitos e muitos anos, dando sabedoria aos pastores, aos líderes, para que continue impactando essa comunidade. Amém? Então, irmãos, vamos para aquilo que é mais importante, né? Que é a palavra de Deus. Afinal, nós estamos aqui, né, não para me conhecer, mas conhecer mais sobre a palavra de Deus. Então, o nosso tema do que está sendo dito nesses dias especiais é o quê? É o livro de Romanos 10, 14. Vamos lá para ele. Romanos
capítulo 10, versículo 14. Romanos, capítulo 10, versículo 14, que é o tema desses dias aí, desse congresso, né, de celebração do aniversário da igreja. Então vamos lá, para que nós possamos ter um entendimento. Quem achou, diga amém. Diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, e como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas, até o versículo 15. Bom, para nós entendermos um pouco do contexto do livro de Romanos, né? O livro de Romanos foi uma carta do apóstolo Paulo à igreja em Roma, tá? Então, por quê? O apóstolo Paulo escreveu essa carta mais ou menos quando ele estava em viagem, uma viagem missionária, sua terceira viagem missionária. E a igreja em Roma ela estava tendo alguns conflitos, né? Por quê? Porque era uma igreja mista. Era uma igreja onde tinha judeus convertidos ao cristianismo, assim como também gentios que se converteram ao cristianismo. E eles estavam juntos congregando, então estava tendo um certo conflito. Por quê? Porque os judeus estavam querendo que os gentios tivessem algumas práticas do judaísmo, como, por exemplo, a circuncisão. Então, a igreja ela não estava com um clima muito bom. Por isso, o apóstolo Paulo enviou essa carta, porque ele estava preocupado com o que estava acontecendo com a igreja. E detalhe, a importância. O apóstolo Paulo ele estava querendo fazer o quê? Levar o evangelho à Espanha. E a igreja em Roma era um ponto estratégico de expansão do evangelho à Espanha. Só que tinha um detalhe, como a igreja estava em conflito, certamente estava atrapalhando, né? Iria atrapalhar. Então o apóstolo Paulo estava preocupado com o que estava acontecendo com a igreja e ele envia essa carta aos romanos, né? Que é a carta do livro de Romanos aí, para quê? Para que a igreja voltasse a ter uma certa comunhão, que a paz voltasse a reinar na igreja, mas que a igreja entendesse que eles não deveriam mais estar com esses conflitos e que eles deveriam ter uma nova atitude. Afinal, eles já tinham aceitado a Cristo. E algumas coisas eles tinham que não mais praticar, e sim viver uma nova vida. E o interessante é que quando nós olhamos para os dias de hoje, muitas vezes acontece isso na igreja até os dias de hoje. Às vezes a igreja ela sai um pouco do foco do evangelho e começa a entrar em algumas discussões que acaba atrapalhando a expansão do evangelho. Então nós como igreja nós temos que ter muito cuidado com essas coisas, porque a igreja ela tem um papel principal, que é o ID. Quantos aqui conhecem o ID? Quantos conhecem o ID? Sim, eu pensei que todo mundo tinha faltado essa aula. Bom, vamos lá para o ID. Mateus, capítulo 28, 19 e 20. Se você é cristão, esse você tem que saber de cor e salteado. Como diz lá em Manaus. Olha, se eu falar alguma palavra estranha, tá, irmãos? É o amazonês, que ainda está enraizado. Eu estou apenas aqui em São Paulo, vou fazer ainda 3 anos. Ainda estou bebezinho. Então, eu ainda tenho um pouco do linguajar amazonense, tá? Então, se eu falar alguma palavra estranha, não me leve a mal. É o amazonês ainda, tá? Então, o que diz a palavra de Deus? Portanto,
Versículo 19 de Mateus 28, versículo 19 e 20, diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Palavra de Jesus. Amém? Então, o ID, se você aceitou a Cristo, nunca esqueça do ID. O ID é uma missão deixada de Jesus para nós, tá bom? Então, nunca esqueça do ID. Então, a igreja, ela saiu do foco. Ela estava saindo do foco principal, que era continuar a expansão do evangelho em Roma. Em contrapartida, eles estavam em conflitos, entrando em discussões que não eram mais pertinentes para aquele momento. E com isso estava atrapalhando a quem? O apóstolo Paulo. Iria atrapalhar o apóstolo Paulo, porque ele ia usar a igreja como uma base para a expansão do evangelho à Espanha. Então, a igreja, ela tem que manter o foco. Ela tem que ter o seu foco. E sabe como nós podemos ver isso na prática? Né? Vamos lá, para Atos, que é o texto base do nosso estudo de hoje. Atos, capítulo 8, versículo do 26 ao 39. Atos 8, versículo 26 ao 39. Quem achou, diga amém. Vamos lá, versículo 26. Deixa eu só voltar uma página aqui que passou. Diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Olha só, Gaza, hein? Interessante, né? Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Cândace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. Olha só que interessante. Quer dizer, ele já conhecia Deus, né? De volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para um matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui, a água. O que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
Assim, deu ordem para parar a carruagem, e então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. E o eunuco não o viu mais, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu só até aí, só até o 39 mesmo. Então, olha que interessante, né? Isso nós estamos vendo na prática. Na prática, Romanos 10, 14. De forma prática, olha só, Filipe fez justamente aquilo que o apóstolo Paulo estava dizendo que a igreja deveria fazer. Então, muitas vezes, irmãos, o que acontece? A igreja, ela tem que entender qual é o seu papel. A igreja tem que entender qual é o seu papel. Muitas vezes nós estamos na igreja durante anos e anos e muitas vezes nós não entendemos ainda qual é o papel da igreja. E o papel da igreja é o quê? Levar o evangelho a todos, sem exceção. Sem exceção. Por quê? Quando nós olhamos o contexto daquela época, né, e que o pastor Neil falou bem, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, palavras de Jesus. Quando nós olhamos para aquela época, havia uma estimativa, naquela época, de 300 milhões de habitantes no mundo, na época de Jesus. Naquela época. Hoje, segundo o nós temos hoje uma estimativa de 8 bilhões e 200 mil habitantes no mundo. Talvez você não percebeu, não tenha percebido. Aumentou e muito. A seara aumentou muito. Se naquela época já havia uma carência de pessoas se levantarem para pregar o evangelho, hoje a seara está muito maior. E adivinha, a carência também está maior. Mas existem alguns detalhes que muitas vezes as pessoas aceitam a Cristo, mas não entendem, primeiro, que elas têm que ter uma mudança de vida. Uma mudança. E sabe um dos versículos que eu adoro, porque foi um dos primeiros versículos que eu aprendi. Foi o seguinte, Efésios 5:8. Efésios 5:8. Quem conhece esse versículo? É um versículo que eu adoro e que quase frequentemente eu estou lendo. Sabe por quê? Porque me faz lembrar quem eu sou. Efésios 5:8 diz assim, irmãos: antes erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Portanto, andais como filhos da luz. Olha só. E filhos da luz, os filhos da luz, têm que levar outras pessoas para hoje. Muitas vezes nós achamos que é somente uma obrigação dos pastores ou dos líderes da igreja. Mas não, é de todos. É de todos. Mas muitas vezes nós não fazemos o que nós temos que fazer, porque nós temos algumas coisas a serem mudadas em nossa vida. E nós sabemos que tem que ser transformado. Muitas vezes nós aceitamos a Cristo, mas nós queremos viver ainda a antiga vida. Nós não entendemos que nós temos que sermos transformados, temos que ter uma mudança de atitude. A conversão ela tem que vir acompanhada de mudança. Filipe entendeu bem qual era seu papel. E, na prática, e ele fez o serviço completo, que ele evangelizou e batizou. Olha só que interessante. Ele fez o serviço completo. Ele evangelizou e batizou. Ele não perdeu tempo. E muitas vezes, irmãos, infelizmente, nós perdemos tempo porque nós não queremos mudar de vida. Nós queremos seguir a Jesus tendo uma antiga vida.
E não tem mais como. Nós temos que ser transformados, nós temos que mudar pensamento, mudar o nosso estilo de vida. Pessoas têm morrido sem Cristo. E a obrigação é nossa. Nossa. Por quê? Porque nós temos que levar aquele que pode fazer a transformação na vida das pessoas. Porque uma coisa é fato: somente Jesus salva. Somente Jesus salva. Em João 14,6, Jesus afirma isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então Jesus é o elo de ligação. Então nós precisamos levar esse Jesus para as pessoas. Porque muitas vezes, irmãos, nós achamos o seguinte: hoje, pela graça de Deus, eu sou ordenado. Então as pessoas acham que para você chegar a um status de pastor é fácil. Não é. Irmãos, eu ralei. Porque assim, antes de eu aceitar Cristo, eu falava para minha esposa, eu ia para o culto, eu detestava crente. Não gostava de crente. Não gostava mesmo. Então eu comecei a ir, eu não ia nem para o culto. Eu gostava de ir para a programação de casais. Eu sou um fruto da programação de casais. Eu gostava de ir para a programação de casais, que eu achava interessante. Era uma mensagem voltada para aquilo que eu necessitava, né, que era no meu casamento. Trabalhar uma área do meu casamento. Então eu gostava da programação de casais, mas quando minha esposa falava, vamos para o culto, eu não quero saber de culto, não. Eu quero ir, quando tiver programação de casais, eu quero ir. Tinha muita coisa legal, louvor animado, o alimento, olha só, irmãos, tinha cada alimento bom. Quem já foi em Manaus sabe, o povo lá é bom de tempero. E nossa, então eu era atraído pelo ministério de casais. Mas quando as pessoas me chamavam para o culto, eu não gostava de ir. Porque eu tinha alguns empecilhos na minha vida. Eu achava que primeiro eu tinha que mudar, né? Eu mesmo tinha que mudar. Não, eu vou para a igreja o dia que eu achar que eu tenho que mudar. Mas na verdade não é assim. Com o tempo eu entendi que não é assim. Mas o interessante... E eu tinha outro empecilho. Sabe qual era o outro empecilho? Eu só andava de bermuda. Eu não gostava de usar calça. Eu só andava de bermuda, que é as bermudas da Silway, Mormai, né? Aqueles que andaram de marca sabem, né? Eu só andava de Silway, Mormai, Cobra d'Água. Não sei se chegou aqui, Cobra d'Água, tinha? Tinha? Olha aí, vocês são dessa época aí. Então, assim, eu só gostava de andar de marca. E aí tinha esse empecilho, porque para ir para a igreja eu tinha que usar calça. E o que aconteceu foi que um belo dia a programação de casais teve que parar, né? E não tinha mais programação de casais. E um belo dia minha esposa chegou do trabalho e eu estava arrumada. E ela disse, amor, eu vou para o culto. Eu falei, eu vou com você. Ela ficou espantada, você vai comigo? Vou. Mas só que tinha um detalhe, eu estava de bermuda. E eu falei, amor, tem problema de eu ir de bermuda? Ela falou, não tem problema. Eu falei, mas as pessoas não vão falar, não vão olhar assim meio de lá? Não. Fique em paz. E eu fui de bermuda. Só que sabe, irmãos, eu percebi algo diferente, que eu era o único diferente da igreja. E aquilo começou a me incomodar. Então, um dia, quando eu recebi o pagamento da empresa, eu falei para minha esposa, vamos comprar uma calça. Na verdade, vamos comprar o kit, a calça e a camisa, né? Por quê? Porque eu comecei a me sentir incomodado, que eu era o único diferente da igreja. Não foi necessário ninguém me confrontar, né? Eu fui entendendo isso. E o que aconteceu foi que, no dia em que, um belo dia, o pastor Helder completou o aniversário lá na igreja, a igreja fez um bolo, ia fazer uma surpresa, e me convidaram para entrar na igreja com um bolo. No dia da surpresa, ele não sabia, fizeram um bolo surpresa, e eu tinha que levar minha mãe sofria de AVC, eu levei minha mãe,
para o culto e, em determinado momento, eu entrei com o bolo de aniversário. E sabe o que foi que aconteceu? Eu entrei com o bolo, mas quem saiu com o presente foi eu. Porque no dia em que não era ele que estava pregando, era outro pastor amigo. E o dia em que o pastor pregou, na hora em que ele fez o apelo, eu aceitei a Cristo. No dia do aniversário do pastor Helder, dia 30 de março. Ele ganhou o bolo, mas quem saiu com o presente foi eu. E eu falava para minha esposa, amor, o dia em que eu aceitar Cristo, eu não quero ficar sentado na cadeira. Eu quero fazer a obra. E assim aconteceu. Eu aceitei a Cristo. Um mês depois, eu estava procurando o pastor Helder e falei, olha, eu queria participar da obra. Tinha feito já o acompanhamento, tudinho direitinho, né? Aqueles primeiros passos, o leite, né? Quem conhece o leite aqui? Não? Vocês não são da época do leite. O leite é os primeiros passos na fé. Quando aqueles aceitam a Cristo, faz aquele acompanhamento, né? Onde você vai aprender o que é batismo, nova vida, né? Essas coisas, mordomia cristã, entendeu? Então você faz um acompanhamento. Então, depois que eu terminei essa etapa, eu procurei o pastor Helder e falei, eu gostaria de ajudar na obra. E o primeiro ministério que eu e minha esposa tivemos foi a recepção, que teve um papel fundamental na minha vida, porque eu conhecia as pessoas da igreja. A recepção. Depois Deus me chamou Ministério de Crianças, depois Deus me chamou adolescentes, depois Deus me chamou para os jovens, depois Deus me chamou para o Ministério de Louvor. E sabe o que é interessante? Se você pedir para mim tocar uma nota, eu não sei de nada. Mas sabe o que acontece, irmãos? É que não tem como dizer não para Deus. Quando você diz sim, Deus vai te capacitando. Porque Deus me deu algo interessante, foi liderança. O dom de liderar. E eu liderava o Ministério de Louvor. Eu não sabia tocar, não tenho um dom. Até hoje eu não tenho um dom. Mas Deus dá a capacidade de liderar. Isso é o mais importante. Porque, sabe uma das coisas, irmãos, que nós temos que ter na nossa vida, quando nós aceitamos a Cristo, nós temos que entender que nós temos que estar disponíveis para Deus. Disponibilidade. Quanto mais você está disponível para Deus, mais Deus te usa. Todas as vezes que o pastor Helder me procurou, Hildo, estou precisando de alguém nessa área. Eis-me aqui. Muitas vezes nós falamos, eis-me aqui, mas envia ali, né? Eu sempre falei, eis-me aqui. Eis-me aqui. Porque quanto mais você está disponível para Deus, mais Deus vai te usar. Tenha certeza disso. Mais Deus vai te usar. Porque a única coisa que Ele quer é que você tenha tempo para Ele. E talvez você pense assim, mas pastor, eu não tenho tempo. Tem. E quem afirma isso é o próprio Deus. Em Eclesiastes 3:1. Ele diz assim, há tempo para tudo. Se o Criador do tempo está dizendo que há tempo, quem sou eu para dizer que não tem tempo? Nós temos tempo. Talvez a questão é, como você está administrando o seu tempo? É uma outra questão, mas tempo nós temos. Por quê? Porque quem falou isso foi aquele que criou o tempo. E esses dias eu vi uma frase bem interessante que eu gostaria de compartilhar. Eu até salvei aqui, para eu não esquecer. Olha só. Talvez você esteja aqui e diga o seguinte, pastor, eu não tenho tempo, o senhor não sabe como é que está a minha vida. Olha essa frase aqui. Tire um tempo do seu tempo para passar um tempo com o dono do tempo, enquanto há tempo. Sabe quem não tem tempo? Adivinha?
O cemitério está cheio de pessoas que não têm mais tempo. Infelizmente. O Evangelho precisa de pessoas com disponibilidade. Porque muitas vezes nós achamos que o inimigo vai lutar contra o Evangelho. Não, muitas vezes quem limita a expansão do Evangelho somos nós. Somos nós que limitamos a expansão do Evangelho. Por quê? Porque se nós temos poucas pessoas para a obra, como é que o Evangelho vai expandir para mais pessoas? Eu tenho certeza que se pessoas aqui se levantarem, o pastor Neil, o pastor Viana e a liderança vai ficar animada, porque é mais oportunidade de ganhar mais pessoas. Quanto mais gente, melhor. O que falta é pessoas se levantarem, assim como Filipe se levantou. O anjo do Senhor falou, vá. Eu vou te direcionar, e direcionou. E ele fez aquilo que era para ser feito, e adivinha o resultado? Eunuco aceitou a Cristo. E festa no céu. Nós temos que entender, meus irmãos, que nós somos chamados para isso. O ide. Eu não estou dizendo que as outras coisas não são importantes. São importantes. É importante nós congregarmos. É importante nós vivemos em comunhão. Todas essas coisas são de fundamental importância. Mas nós temos que entender que o nosso papel principal como cristão é levar o Evangelho a todos. A todos. Por quê? Porque a seara está muito grande. Está muito grande a seara. E, infelizmente, ainda continuamos com poucos trabalhadores. Poucos trabalhadores. Então, disponibilidade. Você tem que ter disponibilidade para que Deus possa te usar. Somente isso. Esteja disponível para Deus, porque você vai ver o quanto Ele vai te usar. Ele vai te usar bastante. Eu digo por experiência própria. E Ele me usou tanto que eu cheguei em São Paulo. E continua me usando. E eu todo tempo, eis-me aqui. Eis-me aqui. E olha, outra coisa eu falo para vocês. Não tenham medo. Não tenham medo. Porque quando as dificuldades vierem, não se preocupe, que Deus está no controle de tudo. Deus sempre está no controle de tudo. Eu lembro uma vez que, quando eu estava liderando os adolescentes, eu tinha feito uma programação especial, eu e minha esposa tínhamos organizado uma programação especial. E sabe, irmãos, assim, quando você organiza tudo, você pensa em tudo. Eu e minha esposa pensamos em tudo, louvor, como ia ser recepção, mensagem. E sabe que adolescente é muito ligado ao que eles assistem, né? Então eu fiz uma mensagem, slide, imagens, vídeos, uma mensagem bem legal, evangelística. E eu falei para os adolescentes, convidem bastante. À noite a programação estava lotada de adolescentes. Em média, eu e a minha esposa trabalhávamos com uma média de 30, 35 adolescentes, por aí. Nessa noite estava lotada, eu via os adolescentes chegando, e eu tinha preparado os slides, coloquei no meu notebook. Quando eu fui para a mesa de som, que eu fui ligar o notebook, que eu liguei o notebook não ligou. O notebook não ligou. E aí eu fiquei, meu Deus, Senhor, o que eu faço? Os adolescentes chegando, já estava quase na hora de começar o culto, e eu sempre gostei muito de ser pontual, sabe? Sempre gostei muito de ser pontual. Então, estava para começar o culto, meu Deus, bateu aquele desespero, irmãos. Bateu mesmo, aquele desespero. A única coisa que veio à mente foi orar. E eu orei, sentei na mesa de som, né? E falei, Senhor, até aqui eu tinha planejado tudo. Mas não é para ser.
a partir desse momento, me conduza, pois eu vou pregar aquilo que hoje tu queres para esses adolescentes, não aquilo que eu planejei, mas aquilo que tu planejou para esses adolescentes. E eu orei, até me emocionei, né, e até me emociono um pouco, e eu terminei de orar, e eu disse, eu vou abrir a Bíblia, e aquilo que o Senhor me mostrar é aquilo que eu vou pregar. E eu abri a Bíblia, adivinha? História de Sansão. E foi o que eu preguei para os adolescentes. E sabe o que foi mais fascinante? Quando eu fiz o apelo, 11 adolescentes vieram em minha direção para aceitar Cristo. E eles vinham chorando, e eu recebia eles chorando. Por quê, irmãos? Quanto mais nós estamos disponíveis para Deus, mais Deus nos usa. Mas nós temos que entender que nós temos que ter uma vida transformada. Porque antes nós éramos trevas e agora nós somos luz. Então nós temos que entender como os filhos da luz que nós temos que levar outras pessoas para a luz. Entenda isso. Outras pessoas para a luz. Quando nós aceitamos a Cristo, não terminou ali, apenas começou uma nova caminhada. Uma nova caminhada que requer o quê? Transformação de vida, envolvimento na igreja. Você tem que congregar. Congregar é importante. Porque a palavra de Deus diz que o nosso inimigo está ao nosso derredor, bramando como um leão. Quando nós estamos sós, nós somos mais fáceis de sermos tragados pelo inimigo. Por isso que é importante nós estarmos aqui todo mundo juntinhos, estudando, meditando, caminhando juntos. Isso é igreja. Isso é igreja. E nós temos que entender também, meus irmãos, que há pessoas ainda a serem salvas. Há pessoas a serem salvas. E muitas vezes também o que tem nos impedido de fazer o ID é porque nós temos pouco conhecimento do nosso Deus. E aí vem outra questão importante. Nós temos que conhecer o nosso Deus. Filipe sabia muito bem o que ele estava fazendo, porque ele conhecia as Escrituras. Ele conhecia. Ele conhecia de tal modo que ele evangelizou perfeitamente. E muitas vezes, o que tem impedido muitas vezes nós de levarmos o evangelho é o pouco conhecimento da palavra de Deus. Porque nós achamos que só pelo fato de nós estarmos congregando já é o suficiente. Mas não. O cristão ele tem que estar em constante crescimento. Constante crescimento. Isso é um fato. Nós temos que estar em constante crescimento. Por quê? Porque o inimigo não para. E nós queremos parar. O inimigo não para. Hoje, quando nós olhamos para o mundo em geral, você sabe qual é a religião que mais tem crescido no mundo? Quem assiste o jornal aí sabe. Qual é a religião que mais tem crescido no mundo? O Islã. O Islã é a religião que mais tem crescido no mundo, irmãos. E tem crescido de tal forma que até países que antes eram cristãos, como alguns países da África, hoje são muçulmanos. Hoje são muçulmanos. E se nós não abrirmos os olhos e fizermos nossa parte, infelizmente, a cada dia mais vai crescer e pessoas vão estar sendo levadas para o inferno, levadas por falsas doutrinas, porque falta nós nos levantarmos para o Evangelho. Em João 8,32, Jesus diz o seguinte. O que Jesus diz em João 8,32? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Muitas vezes nós falamos o seguinte: mas o fulano tal está indo para a igreja tal e está indo para não sei aonde. Mas, irmãos, se você não fizer, alguém vai fazer. E pode ter certeza que o lado de lá está de braços abertos para receber. Eu trabalho aqui em São Paulo como Uber. Tá? Se você um dia me pegar, não se espante, é eu mesmo. Eu trabalho como Uber aqui. E eu gosto bastante, porque eu tenho a oportunidade de conhecer diversos tipos de pessoas. E eu gosto de ouvir histórias de pessoas. Sabe? Eu fico encantado. Eu me encontrei no Uber. Eu estou até pensando em um dia escrever um livro. E o tema vai ser o seguinte: histórias contadas dentro de um Uber. Eu já ouvi todo tipo de história, irmãos. Todo tipo. E uma das coisas que eu tenho prestado atenção e eu tenho observado com uma certa tristeza é que vocês sabem que em São Paulo há uma grande influência de religiões africanas. E uma certa noite, lá próximo de casa, eu fui pegar uma corrida, que eu começo a trabalhar bem cedo, 5 da manhã, tá? Eu aprendi o provérbio das formigas. Quem conhece o provérbio das formigas? Provérbios 6:6. Aprenda com a formiga ao preguiçoso. Dê uma lida. Eu não vou passar o spoiler para vocês. Eu quero que vocês busquem o conhecimento. Então, Provérbios 6:6. Provérbios da formiga. Tá? Então, eu aprendi o provérbio da formiga. Então, por isso que eu acordo cedo para trabalhar. Eu não gosto de ficar acordado, dormindo até tarde, não. Eu acordo bem cedo. Eu acordo 5 da manhã e saio para trabalhar. Aliás, 4h20 e saio para trabalhar às 5. E uma noite, no início da manhã, umas 5 da manhã, eu recebi um chamado e eu fui a um local pegar uma corrida. Quando eu entrei na rua, tinha muitos jovens, sabe, a rua lotada de jovens, tudo vindo de terreiro de Umbanda. Tudo vindo de terreiro de Umbanda. E eu fiquei pensando: Senhor, Senhor, está faltando nós nos levantarmos. A nova geração já está sendo corrompida. Então nós temos que nos levantar. A igreja tem que se levantar. E o papel da igreja não é somente do pastor e nem dos líderes, é de todos. Mas nós temos que nos capacitar, buscarmos cada vez mais conhecer a esse Deus, porque existe um fator importante, meus irmãos. Como nós vamos falar desse Deus, se muitas vezes nós não conhecemos o nosso Deus? Em Efésios 5:1, a palavra de Deus diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Alguém sabe o resto? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Efésios 5:1. Sabe o que é interessante desse versículo? Imitador. Imitador. Tem algum cearense aqui? Opa, terra boa, hein, irmão? Estou com saudade daquelas praias lá, ó. Eu estou precisando de uma cozinha. Irmãos, o Ceará, além das suas belezas naturais, o Ceará produz uma grande quantidade de humoristas. O estado do Ceará é conhecido por fabricar muitos humoristas. Os melhores humoristas do Brasil saíram do Ceará. E sabe algo interessante? O bom humorista é aquele que consegue imitar o mais perfeito possível aquela pessoa que ele quer imitar. Tem vários humoristas que imitam o Silvio Santos, mas tem aqueles que se destacam, que eles chegam perto da perfeição. Não tem? Tem aqueles que chegam perto da perfeição. Tem humorista que imita aí o Faustão, tem humorista que imita o Silvio Santos, tem humorista que imita, mas para ele imitar quase perfeitamente, ele se dedica ao máximo para pegar todos os detalhes daquela pessoa que ele quer imitar. E ele se destaca. E sabe o que muitas vezes tem faltado para nós? É que como é que nós vamos imitar o nosso Deus se nós não conhecemos o nosso Deus? Nós temos que conhecer o nosso Deus perfeitamente, para que nós sejamos capazes de imitá-lo.
imitá-lo. Testemunho. As pessoas estão precisando de bons testemunhos. Bons testemunhos. Uma nova vida. Bons testemunhos. Nós temos que buscar conhecer mais o nosso Deus a cada dia. Estarmos disponíveis para o Evangelho. Por quê? Porque nós temos uma missão, que é levar o ID a todos os povos, sem exceção. Sem exceção, porque já está vindo uma nova geração, que infelizmente é uma geração que já está sendo conquistada por falsas doutrinas, por religiões do demônio. Então nós temos que nos levantar. Não devemos perder mais tempo. Nós temos que nos levantar para a obra. Nós temos que deixar Jesus nos usar. Nós temos que conhecer mais sobre esse Jesus para fazermos o Evangelho progredir, avançar. Porque a igreja em Roma estava entrando em conflitos e estava saindo do foco. E isso estava atrapalhando a expansão do Evangelho. Então, muitas vezes, quando nós não nos levantamos, nós atrapalhamos a expansão do Evangelho. Porque o apóstolo Paulo diz que muitos de nós já deveriam ser mestres. Mas, pelo contrário, nós ainda queremos tomar o leite. E, irmãos, toda vez que nós temos que voltar para trás para resgatar o irmão que já deveria estar caminhando lá na frente, nós perdemos tempo, que nós poderíamos estar dedicando tempo na vida de outras pessoas. Então é necessário que você se levante, meu irmão e minha irmã. O Evangelho é para ontem. Precisamos levar pessoas a Cristo. Por quê? Porque as pessoas precisam conhecer Jesus verdadeiramente. Verdadeiramente. E olha, nós como batistas, nós temos um desafio ainda maior, que é quebrar um certo paradigma. Que as pessoas acham que toda igreja é igual. Como eu disse, eu trabalho de Uber. Quando eu digo assim, a pessoa diz, olha, você é diferente. Você é diferente, senhor. Você é de alguma igreja? Eu falei, sou. De qual denominação você é? Eu digo, primeiro eu sou cristão e eu congrego numa igreja batista. E ela disse, mas a igreja batista fala em línguas? Eu falei, não. Faz isso? Sobe no monte? Não. Não. Por quê? Porque as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, elas entendem que toda igreja é igual, porque é a igreja que eles têm como parâmetro, é aquela que eles assistem na TV. Então nós como batistas, nós ainda temos esse paradigma a ser quebrado. De mostrar para as pessoas que nós somos diferentes. E quem é batista aqui, diga amém. Irmão, se você é batista, então pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho, porque não há melhor forma de você defender. Eu sou batista. Sabe por que eu sou batista? Porque eu luto a cada dia para que a doutrina que eu entendo que é verdadeira não morra. E como eu faço isso? Evangelizando pessoas. Ontem eu evangelizei uma dentro do carro. Tem algum Uber aqui? Não? Ih, rapaz, eu estou em extinção, hein? Não tem um Uber aqui, não acredito. Bom, para quem não sabe, a Uber, eu vou contar para vocês um segredo. A Uber, ela não quer que o motorista tenha algum tipo de prática religiosa. Porque pode ser interpretado como intolerância religiosa. Então, eles querem que nós sejamos motoristas neutros. Que você não possa colocar um louvor, porque a pessoa que vai entrar no seu carro pode ser que ela não goste do louvor e ela reclame. Olha só. Tem isso na Uber. Então, mas assim, quando eu tenho uma abertura, que eu vejo que há uma oportunidade, adivinha? Eu prego o Evangelho. E eu vou falar uma coisa para vocês. As pessoas querem conhecer Jesus.
As pessoas querem conhecer Jesus, mas não aquele Jesus que é levado na TV, mas o Jesus verdadeiro que está na palavra de Deus. Elas querem. E quando você leva o Jesus verdadeiro, da forma que a Bíblia relata que ele é, as pessoas aceitam. Ontem eu conheci uma mulher que ela contou para mim que ela estava com alguns problemas de família. E adivinha, eu preguei o evangelho para ela. E aquela mulher saiu do carro chorando, aos prantos. E ela falou bem assim: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque a forma como o Senhor me mostrou Jesus foi diferente de como eu cresci entendendo como ele era. E eu falei: senhora, eu não sei onde você mora, porque eu peguei ela num local, ela estava indo para uma consulta, né? Ela estava saindo do shopping indo para uma consulta. E eu falei: senhora, eu não sei onde você mora, mas eu sei que Jesus lhe conhece. Jesus, eu não sei sua história, mas Jesus conhece a sua história. E eu digo uma coisa para você, minha irmã. Procure uma igreja séria. Procure uma igreja séria, que pregue a palavra da verdade. Mas não se limite a isso. Você também tem que conhecer a verdade verdadeiramente. E aí, ela desceu do carro aos prantos, chorando. Então, as pessoas ainda querem conhecer Jesus. As pessoas querem. Mas, muitas vezes, o Jesus que é mostrado para elas é o Jesus da TV. E nosso papel como cristãos é levar o Jesus verdadeiro, o Jesus das Escrituras, aquele que verdadeiramente pode transformar vidas. Porque eu acredito que antes nós éramos trevas, agora nós somos luz, porque um dia nós tivemos um encontro verdadeiro com esse Jesus. Então, ide. E para finalizar, irmãos, eu vou contar uma história para vocês de um homem chamado Tom. O Tom era um membro de uma igreja nos Estados Unidos chamada Willow Creek. Alguém já ouviu falar da igreja Willow Creek? Do pastor Bill Hybels. É um pastor que escreveu muitos livros de liderança. Hoje em dia ele está afastado. Entregou o cargo. E um dia, após a pregação, o estudo dele, ao descer, ele foi parado por um membro da sua igreja. A igreja lá, eu não sei hoje, mas ela tinha, há um tempo atrás, uns 40 mil membros, se eu não estou enganado. A última vez que eu pesquisei, ela tinha mais ou menos 40 mil membros. É muita gente, né? E ele estava pregando sobre a importância de as pessoas buscarem conhecer a Deus, ter um tempo com Deus. E ao descer, esse homem procurou ele, o Tom, e disse o seguinte: pastor, esse negócio que o senhor falou aí, eu não tenho tempo para essas coisas. Eu trabalho, minha vida é corrida. Eu não tenho tempo para essas coisas. E o pastor falou o seguinte para ele: nós sempre encontramos tempo para aquilo que nós achamos que é importante. Nós sempre encontramos tempo para aquilo que nós achamos que é importante. E aquele homem contrariado virou de costas e foi embora com raiva. Passaram-se uns meses, aquele homem foi ao culto novamente e o pastor relatou que viu um semblante diferente naquele homem, no Tom. Ele tinha um semblante diferente. E ele, após o culto, convidou o pastor a ir à sua casa para ter um momento de comunhão. A esposa dele ia preparar uma refeição e o pastor Bill Hybels foi. Chegando naquela casa, o Tom, já com um semblante diferente, totalmente diferente daquele homem que tinha ido embora meses antes. E ele conversando com o Tom falou bem assim: pastor, eu quero lhe mostrar um local. E o pastor disse: pode ser, irmão, vamos lá. E o Tom levou o pastor a um local, aquelas casas nos Estados Unidos que nem a gente vê em filme, né? Que tem aquela varanda com aquela grama, aquele gramado assim, né, na frente, gramadinho bonitinho. E ali tinha uma cadeira de balanço. E o Tom falou para o pastor o seguinte: pastor,
Depois que eu saí naquele dia da igreja, eu passei meses contrariado. Mas chegou um dia em que eu tomei uma decisão. Eu decidi todos os dias me encontrar com Jesus, ter meus encontros com Jesus. E eu separei na minha casa esse espaço aqui, é onde eu comprei uma cadeira de balanço e coloquei aqui, todos os dias aqui, após o meu café da manhã, eu sento e tenho meus encontros com Jesus. E o pastor, depois da refeição, conversando com a esposa do Tom, a esposa dele falou: pastor, eu não sei o que tem acontecido com meu marido, mas o meu marido tem sido transformado. Aquele homem de meses atrás, de um tempo para cá, tem uma vida diferente. Tem sido um marido melhor, tem sido um pai melhor. Eu não sei o que está acontecendo com ele, mas ele está sendo transformado. E passaram-se o tempo, o que aconteceu? O Tom começou a se envolver na obra. Foi um dos grandes obreiros daquela igreja. Ajudou a igreja na expansão, na construção, ajudou em ministérios, ajudou financeiramente, fez a igreja expandir. Foi um dos braços direitos do pastor. Até o dia em que ele disse o seguinte: pastor, o senhor sabe que todos os dias eu tenho meu encontro com Jesus lá em casa. E dessa vez eu tive um encontro com Jesus e Jesus tocou no meu coração que eu deveria ajudar uma igreja que está iniciando em outra região dos Estados Unidos. E eu gostaria de pedir a sua bênção para que eu possa ir ajudar esse novo ministério. E o pastor Bill Hybels abençoou e o Tom foi embora. E lá nessa nova igreja, o Tom continuou trabalhando, era um obreiro firme, fiel, ajudava em tudo, na construção, evangelização, em tudo. E ajudou a outra igreja a expandir também. E sentado na mesma cadeira de balanço, o Tom um dia abriu uma carta a qual dizia o resultado de um exame que ele estava com câncer de pâncreas. Câncer de pâncreas. E era uma doença que estava em estágio bem avançado. E, infelizmente, ele faleceu. E o pastor Bill Hybels, no velório dele, conversando com a viúva, a viúva falou o seguinte: pastor, eu não estou triste, porque o meu marido, ele morreu, mas eu aproveitei o melhor do meu marido, porque meu marido foi transformado. E o pastor perguntou: e a cadeira? Ela falou: a cadeira, eu com meus filhos já tomamos a decisão de doar aquela cadeira para alguém, porque aquilo que transformou meu marido, eu quero que transforme a vida de outras pessoas. E o pastor falou o seguinte: não foi a cadeira, foi com quem ele se encontrava todos os dias, sentado naquela cadeira. E meus irmãos, aonde você tem se encontrado com Jesus? Você tem se encontrado com Jesus? Aonde está sua cadeira? Aonde está sua cadeira? Porque quando nós conhecemos Jesus verdadeiramente, nós entendemos que o nosso papel é ide, pregai o Evangelho. Porque aquilo que me transformou pode transformar a vida de outros. Aquilo que transformou a sua vida pode transformar a vida de outros. Eu costumo dizer que nós temos uma passagem aérea. Porque se você tivesse uma passagem aérea, para quem você entregaria? Se tivesse uma oportunidade, uma passagem aérea, você gostaria de abençoar quem? Pare para pensar. Já pensou? Não, né? Pare para pensar, se você tivesse a oportunidade de dar uma passagem aérea para abençoar uma vida, quem você daria? Para quem você daria? Olha, se pensar em mim, eu espero que seja para Manaus. Estou com saudade de comer um tambaqui, ó. Estou com saudade de tomar um açaí original. Mas, irmãos, nós temos essa passagem. Sabia? Só que essa passagem,
ela não vai levar essa pessoa para um outro estado, para um outro país, mas para um novo reino. E está em nossas mãos. O que falta é eu e você entregarmos essa passagem para aquele a quem tem que ser salvo. Porque quando a pessoa aceita Cristo, a palavra de Deus diz que ela é salva. A pessoa, quando se arrepende, que ela aceita Cristo, ela é salva. Ela ganha uma passagem. Nós temos essa passagem. O que falta é nós levarmos para as pessoas. Porque nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que pregar o Evangelho. Nós não podemos mais perder tempo. Onde você tem se encontrado com Jesus, se encontre com Jesus. Esteja disponível para o Evangelho. Pregue o Evangelho. Porque, certamente, ainda tem muitas pessoas para serem salvas. E para finalizar, vamos lá para Romanos 10, 14. Já quem achou, diga amém. Pois como invocarão aquele quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Pense nisso. Pense nisso. Tenha seus encontros com Jesus. Porque esse é o nosso desafio. As pessoas precisam ouvir o Evangelho. Mas para isso, você tem que se levantar. Levante-se. Levante-se para a obra. Porque eu tenho certeza que o pastor Viana e o pastor Neil, quanto mais pessoas estiverem disponíveis, mais longe o Evangelho vai chegar nessa comunidade. Amém? Oremos. Pai amado, querido Deus, muito obrigado, Pai, pelo privilégio que eu tive nessa noite de estar trazendo o teu estudo, Pai. Te peço perdão pelos meus pecados, minhas falhas, mas muito obrigado, Pai, por tudo que tem feito em nossas vidas. Te peço, Pai, nesse momento, sabedoria para que possamos estarmos disponíveis para o Teu Evangelho, Pai, para a Tua obra, que possamos nos levantar, pois assim como Filipe, nós temos também um desafio, uma missão, que é levar o Evangelho àqueles que ainda não Te conhecem. Que Tu possas estar nos dando sabedoria, Pai, para que possamos buscar Te conhecer cada vez mais, para que possamos ter uma mudança de vida e estarmos disponíveis para a Tua obra, Pai. Muito obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas, que Tu possas estar nos dando discernimento diariamente, para que possamos, cada vez mais, levar a Cristo aqueles a quem ainda não Te conhecem. Muito obrigado por tudo, Pai, e nos conduza a partir desse momento, em nome de Cristo Jesus. Amém. Abençoe, viu?